anos. Sou jovem, de 31 anos. Sou casado com a mulher mais bonita que está aqui nessa igreja, mais linda do mundo. Está ali, é Lívia. Estou com crédito, hein? E sou pai do Pedro Henrique, que é a criança mais comportada que está ali. Assistiu a missa quietinho, tá? Não deu trabalho nenhum. E ele vai ficar comportado lá, eu acho. Para quem nos acompanha e acessou nosso site e tem nos acompanhado, sabe que o tema do nosso encontro hoje é avivamento. Repita comigo, avivamento. Que fraco. Avivamento. Amém. Mas o que é isso, avivamento, né? Afinal de contas, o que é isso, avivamento? Amados, avivamento é aquele pequeno momento, aquele pequeno espaço de tempo em que o Espírito Santo de Deus age de forma poderosa em um grupo de fiéis, em um movimento da igreja, ou mesmo em toda a igreja, como aconteceu no Concílio Vaticano II, quando o nosso querido Papa João XXIII, na época, compôs uma oração, onde ele pedia que a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, soprasse de forma nova em todo o corpo místico de Cristo, isto é, a igreja. E ele falava nessa oração que os carismas, que as maravilhas que aconteceram em Pentecostes, que aconteçam em toda a igreja, e que não fique apenas no coração dos fiéis, mas que se estenda. Amados, hoje é o dia do avivamento aqui nesse ministério. Prova disso são os diversos carismas dos nossos tempos, em que levam os nossos olhos a contemplarem os frutos dessa efusão do Espírito Santo que vem acontecendo dentro da igreja católica nos dias atuais, como aconteceu em Pentecostes, logo quando Jesus foi ao céu e ele falou: não vos deixarei órfãos, enviarei um Paráclito. E ele enviou no dia de Pentecostes, quando os discípulos estavam reunidos juntamente com Maria. Esse mesmo Pentecostes Deus quer realizar hoje, e nós vemos várias vezes na história da igreja, várias vezes até mesmo aqui próximo a nós, momentos em que Deus faz avivamento. Recentemente, 44 anos atrás apenas, alguns jovens universitários americanos leram um livro, esse livro falava sobre o Espírito Santo, eles ficaram intrigados com aquilo, queriam saber mais, e nas reuniões de oração eles discutiam sobre aquilo e resolveram pedir o Espírito Santo. E eles pediram em uma reunião de oração, esses jovens universitários lá dos Estados Unidos, que o Espírito Santo viesse até eles, e o que aconteceu em Pentecostes acontecesse também no meio deles, e eles, através da imposição das mãos, receberam o batismo no Espírito Santo. E eles começaram a orar em línguas estranhas e começaram a receber carismas. Nascia ali a Renovação Carismática Católica, movimento do qual fazemos parte. Outra prova disso tudo que eu falei, de avivamento: há cerca de 20 anos atrás, alguns jovens, filhos de pessoas que participavam do grupo de oração, aqui mesmo em Dourados, nesta paróquia, decidiram se reunir e louvar a Deus a seu modo e orar a seu modo. E assim eles o fizeram, se reuniram no sábado à noite, louvaram a Deus, leram a palavra ao seu modo, e eles decidiram chamar, depois daquela oração, esse grupo de jovens Agnus Dei. É o grupo do qual fazemos parte hoje, que se chama Ministério de Louvor e Adoração Agnus Dei nos dias de hoje. Glória a Deus. Olha só, gente, avivamento aqui também. Quer outra prova de avivamento? Você vai contar depois dessa história, porque Deus vai fazer hoje aqui. Deus vai fazer hoje um grande avivamento. Pessoas que estavam feridas vão ser curadas. Pessoas que estavam desanimadas vão voltar a ter um novo ânimo, um novo gás. Pessoas que estavam prestes a sair vão ficar firme aí. Pode ter certeza disso. Deus realiza o seu avivamento também nos dias de hoje, não somente em Pentecostes, mas realiza aqui, é para nós. A promessa de Deus é para os tempos de hoje, é para a nossa geração, é para mim e é para você. O Espírito Santo vem realizando isso hoje também. O autor do avivamento, gente, é o Espírito Santo. É Ele que realiza. É o Espírito Santo que faz com que hajam frutos. É o Espírito Santo que faz com que sintamos a presença de Deus. Tudo que acontece no avivamento é o Espírito Santo que nos dá discernimento. É o Espírito Santo que vem e age.
Ele que dá a certeza, Ele que converte os corações, que faz com que a pessoa que está em pecado se arrependa do seu pecado e peça o perdão a Deus. É o Espírito Santo que vem dar forças a quem estava caído. É o Espírito Santo que vem dar um novo ânimo. É o Espírito Santo que vem consertar as nossas vidas. É o Espírito Santo que nos traz até essa igreja. Foi o Espírito Santo que te tirou da sua casa hoje para que você estivesse aqui ouvindo essa mensagem. Gente, o Espírito Santo, ele é uma injeção de vida na veia do cristão. O Espírito Santo, ele é a clorofila naquela folha que estava verde, volta a ter vida. O Espírito Santo é o desabrochar de uma flor após as primeiras gotas de chuva em uma terra que antes estava árida e seca. E se a tua terra hoje está seca, a terra do seu coração está seca, hoje Deus vai fazer brotar vida, vai fazer brotar flores, vai verdejar o teu coração, porque vai molhar. Hoje Deus quer derramar a tua água, a água do Espírito Santo. Ele vai derramar, eu tenho certeza disso. Agora eu quero perguntar, quem aqui deseja um avivamento? Quem está precisando? Só quem precisa. Só quem precisa. Então levanta a mão e grita: eu. Legal, estão espertos. Grita de novo: eu. Está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 12, que desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. Quer o reino de Deus? Você quer alguma coisa de Deus? Seja violento. Peça com firmeza mesmo. Porque desde o tempo de João Batista, o reino dos céus é arrebatado à força. Você tem que pedir para Deus de verdade. Você tem que falar o que você quer de verdade. Você tem que falar para Deus de fato o que você precisa. Sim, Senhor, hoje nós queremos um avivamento. E hoje eu peço a Deus, hoje, Senhor, eu quero que o céu se abra e fogo caia do céu sobre nossas cabeças. Hoje eu preciso, hoje, Senhor, nós queremos um verdadeiro avivamento aqui nessa igreja. Quem trouxe a Bíblia aí? Amém. Então vamos abrir a Bíblia em Ezequiel, capítulo 47, seguintes. Versículo 1, seguintes. Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 em diante. Alguém sabe o que eu estou bebendo? É água mesmo. Amém? Ou misericórdia? Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 em diante. Hoje eu preciso ser rápido e vocês vão entender por quê. Vamos lá. Quem abriu já vai lendo comigo. Quem não abriu, anota aí. Ezequiel 47, versículos 1 em diante. Conduziu-me então à entrada do templo. Eis que águas jorravam de sob o limiar do edifício em direção ao oriente, porque a fachada do templo olhava para o oriente. Essa água escorria por baixo do lado direito do templo, ao sul do altar. Fez-me sair pela porta do norte e contornar o templo do lado de fora, até o pórtico exterior oriental. Eu vi a água brotar do lado sul. O homem foi para o oriente com uma corda na mão, mediu 1000 côvados, que seria aproximadamente 500 metros. A seguir fez-me passar na água que me chegou até os tornozelos. Mediu ainda 1000 côvados e me fez atravessar a água que me subiu até os joelhos. Mediu de novo 1000 côvados e fez-me atravessar a água que subiu até os quadris. Mediu enfim 1000 côvados e era uma torrente que eu não podia atravessar, de tal modo as águas tinham crescido e era preciso andar. E era um curso de água que não se podia passar a val. Viste, filho do homem, falou-me e me levou ao outro lado da torrente. Ora, retornando, avistei nas duas margens da torrente uma grande quantidade de águas. Essas águas, disse-me ele, dirigem-se para a parte oriental e descem a planície do Jordão. Elas se lançarão no mar, de sorte que suas águas se tornarão mais saudáveis. Em toda
corrente, todo animal que se move na água poderá viver, e haverá lá grande quantidade de peixes. Tudo que essa água atingir se tornará são e saudável, e em toda parte onde chegar a torrente haverá vida. Na praia desse mar estarão pescadores. Eles tenderão suas redes desde Engade até En-Eglaim, e haverá aí peixes de toda espécie em abundância como no grande mar. Mas seus mangues e charcos não serão saneados, abandonados, e estão ao salvo. Ao longo da torrente, em cada uma de suas margens, crescerão árvores frutíferas de toda espécie, e sua folhagem não murchará, e não cessarão jamais de dar frutos. Todos os meses, frutos novos, porque essas águas vêm do santuário. Seus frutos serão comestíveis, e suas folhas servirão de remédio. Palavras do Senhor. Amém. Grande essa palavra, né? E bastante aqui. Gente, avivamento. Geralmente quando a gente fala em avivamento, lembra de poder de Deus, unção, Espírito Santo, oração em línguas, glória a Deus, aleluia. Lembra de tudo isso, é verdade. Lembra de tudo isso. Lembra de curas, de prodígios, milagres, sinais. Lembra de Pentecostes e tudo que aconteceu lá. Lembra. Mas o avivamento, muito além de ser apenas algo exteriorizado que podemos enxergar, ele deve começar primeiro dentro de nós. O avivamento que Deus quer realizar aqui deve primeiro começar em nossos corações. Esse avivamento, ele causa em nós um sentimento também de arrependimento de tudo que cometemos de errado. Ele também causa em nós um sentimento de contrição, de que devemos nos arrepender de nossos pecados, para que aí sim possamos vivenciar e experimentar desta água viva, desta água pura. Este também é o avivamento, ele também causa isso. E o avivamento também é em uma terra árida e seca, jorre água e se torna encharcada. Isso também é avivamento. Avivamento também é quando estamos vivendo um deserto espiritual e você encontra novamente aquela fonte de água em abundância, água cristalina. Vocês entendem o que eu estou falando? Isso é espiritual, gente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso também é avivamento. Começa primeiro em nossos corações, causa em nós um sentimento de arrependimento por tudo que cometemos de errado, confessamos nossos pecados diante de Deus, nos entregamos a Ele de verdade, como deve ser entregue, entregamos tudo na mão dEle e mergulhamos na água da misericórdia de Deus, nessa água que é o próprio Espírito Santo. Interessante isso, né? Interessante também essa visão que o profeta nos mostra aqui. O interessante é que quando nós lemos a Bíblia e começamos a ler cada vez mais, nós vamos vendo que a Bíblia sempre nos mostra as coisas espirituais, sempre desenhadas de forma material, com coisas da natureza e realidades da natureza. Nós podemos ver que Deus ele esboça para nós um avivamento logo no primeiro capítulo de Gênesis, logo no primeiro versículo de Gênesis, aliás, quando lá está escrito que no princípio Deus fez o céu e a terra estava informe e vazia, as trevas dominavam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Logo no início ele já mostra que seria o avivamento. A terra era um caos, não tinha nada, era uma terra morta, as trevas dominavam o abismo, mas o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas, como que aquecendo-as, como que já fecundando aquela água. Interessante, e logo vem a criação. E quando o Espírito de Deus penetra naquela água ela se torna fonte de vida, e vida brota dali. Isso é avivamento. Quando nós recebemos um avivamento de Deus, quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo, quando nós recebemos essa graça da efusão do Espírito Santo, muito mais do que falar em línguas estranhas, nós também nos tornamos portadores de vida. E nós tornamos portadores de vida não só para nós, mas vida também para quem está do nosso lado. Afinal de contas, os pescadores, quando vão em alto mar e pescam peixes, pescam vida porque é alimento. Esse alimento alimenta muitas e muitas famílias. Nós também temos que ser portadores de vida para outras pessoas. Quando recebemos o Espírito de Deus, nós não podemos ficar parados. Nós temos que gerar vida.
vida. Nós temos que evangelizar, nós temos que falar de Jesus. É por isso que estamos aqui, é por isso que esse ministério existe, é por isso que você está aqui nesse banco hoje. Se você ainda não recebeu a infusão do Espírito Santo, hoje você vai ter oportunidade. Cutuca quem está do seu lado e fala: se prepara. Se prepara, porque é hoje. Como eu falava, a primeira visão bíblica, então, é um caos total da terra. Tudo estava um caos. A terra estava morta. O Espírito de Deus parava sobre as faces das águas. O Espírito Santo de Deus deu vida. A segunda visão bíblica que nós temos aqui, quando o profeta nos mostra essa visão do templo e da água que jorra ali do lado direito do templo, essa segunda visão é ligada à primeira. No entanto, agora já é o cumprimento da promessa de Deus. Essa água já não é mais água, gente. Presta atenção. Essa água agora é o Espírito Santo de Deus. Repete comigo: Espírito Santo de Deus. Essa água é o Espírito Santo de Deus que jorra. Interessante que o profeta ele fala que quando ele vai medir aquele curso de água, ele mede 500 metros e molha do tornozelo para baixo apenas. Esse Espírito Santo de Deus que jorra do lado direito do templo deve começar molhando primeiro as nossas raízes, deve começar primeiro pela nossa base, deve começar lá no nosso profundo. A terra tem que ser fecundada, a terra do nosso coração deve ser fecundada. Então ele molha primeiro as raízes. Interessante, que templo que é esse que o profeta nos fala? Que templo que é esse? Gente, Jesus certa vez disse: destrua esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Quem que é o templo? O templo é Jesus, gente. O templo é Jesus. Essa água que corre do lado direito do templo é o peito de Jesus rasgado no alto da cruz. Do peito de Cristo aberto jorram rios de água viva. Do peito aberto de Jesus jorra o Espírito Santo. Jesus é o templo. A água que jorra, que o profeta fala, ele já profetiza, é o próprio Jesus. É o Espírito Santo que jorra. Ele vem jorrando sobre nossas cabeças todos os dias. Devemos viver esse Pentecostes todos os dias de nossas vidas. Está dando para entender? Está sendo claro? Está sendo claro? O templo é Jesus. Fala comigo: o templo é Jesus. Ele é o templo. A água corre do peito aberto de Jesus lá na cruz. Será que foi pura coincidência de que a água jorrava do lado direito do templo? Qual peito de Jesus foi aberto na cruz? O direito. Interessante, não? Muito interessante. Essa água ela começa curando todas as nossas raízes. Os cursos empresariais que a gente faz, nas universidades, até mesmo no jornal sempre fala, né, que nós temos que analisar a nossa conjuntura, não é mesmo? Temos que analisar a nossa conjuntura para que tenhamos sucesso. Mas aqui, quando essa água jorra e molha primeiro os nossos pés, do tornozelo para baixo, molhando primeiro as nossas raízes, de certa forma, o profeta também está falando: o problema não é a conjuntura, é a estrutura. E qual a diferença entre estrutura e conjuntura? Gente, estrutura é o ferro que deixa o prédio de pé. Estrutura são os ossos do nosso corpo que nos deixam em pé, que formam o nosso corpo, que formam o formato do nosso rosto. Conjuntura é o resto, que vai por cima da estrutura. Estrutura então nos deixa firme. O problema aqui é estrutura. E a nossa estrutura tem que ser joelho no chão. A nossa estrutura tem que ser oração. A nossa estrutura tem que ser arrependimento dos nossos pecados. Tem que ser confissão, eucaristia, adoração ao Santíssimo Sacramento. A nossa estrutura deve ser oração. Mas eu já rezo, reza mais. Mas eu já adoro a Jesus, adora mais. Jejua mais, se arrepende mais, confessa os teus pecados um pouco mais, reza um pouco mais, se arrepende de novo, confessa de novo. Vou falar a verdade para vocês. Até um tempo atrás, logo que eu conheci Jesus,
eu tinha um certo bloqueio para me confessar. Eu não gostava de me confessar de jeito nenhum. Eu fiz o meu primeiro acampamento aqui era retiro, aliás. Eu fiz um retiro aqui no Águinos mesmo e conhecia Jesus. Recebi a imposição das mãos e fui batizado no Espírito Santo. E eu fiquei apaixonado por Jesus. Apaixonado. Eu queria a todo custo ajudar a evangelizar. Aí falaram, vai ter um outro retiro do Agnus Dei daqui a 3 meses. Eu já fiquei no pé do pessoal, queria trabalhar, queria fazer qualquer coisa. Falaram pra mim, Alex, tem banheiro pra lavar. Fui lavar o banheiro. Peguei o banheiro sozinho, lavei sozinho. Olha, Alex, tem que varrer o salão. Beleza, vamos varrer o salão. Não só varrer, vamos passar pano também, que é pra ficar bonito pro pessoal que chegar. Tem que passar pano nas cadeiras e tal. Vamos limpar. E eu queria fazer até um pouco a mais, não era só pano molhado. Não, pano molhado não, vamos passar também com um detergentezinho, vamos deixar cheiroso. Aí chegou o pessoal do Ministério de Música um pouco depois, né? E eu, apaixonado por música também, não tocava nada naquela época, mas falei, vou ficar no pé daquela galera ali. E fiquei pentelhando lá, o que eu posso ajudar, acendi o cabo e não sei o que. Ajudei a montar a bateria e o cara praticamente querendo me tirar de lá. Eu falei, não, mas eu vou ficar aqui, eu quero ajudar a evangelizar. Eu queria a todo custo trabalhar. Aí a moça que era responsável, inclusive era coordenadora do Agnus Dei naquela época, uma das fundadoras, o nome dela é Elisângela Marla. Elisângela, se você estiver assistindo esse vídeo, se você chegar a assistir, Deus te abençoe. E ela falou, Alex, você quer ajudar? Eu falei, quero. Ela falou, tá faltando uma extensão. Vai lá com o padre, era o padre do filho. Vai lá com o padre, que eu já falei com o padre, ele vai te dar uma extensão. Eu fiquei no pé do padre ali, né? Vamos lá, padre, pegar a extensão? Não, calma aí um pouquinho. Aí tá, fiquei ali perto do padre. Aí ela chegou no padre e falou, padre, pelo amor de Deus, é urgente, tem que pegar a extensão. Tá bom, vamos lá. Aí ela chegou de novo nele e falou, padre, é urgente, vai começar o retiro. Pega a extensão pro menino para ele trazer para nós. Então vamos lá então, ele falou para mim. A gente começou a andar aqui, era no Salão São Vicente de Palote, a gente desceu, começou a andar pelo corredor. E tinha um pessoal que vinha atrás também. Ele olhou pro pessoal e falou assim, vocês esperem aí. Aí eu comecei a ir atrás dele para pegar a extensão, todo faceiro da vida, né? Tava trabalhando na obra, glória a Deus. Aí ele olhou para mim assim, se virou para mim, no meio do corredor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pode confessar seus pecados, meu filho. Ele entendeu confissão. Eu sou moreno assim, eu não sei, eu não fico branco, eu acho que eu fico roxo, eu não sei por que eu fico. Aí eu tremi na base, ele falou em nome do Pai e do Espírito Santo, eu também. O que foi, meu filho? O que você tem de tão urgente para confessar? Pode falar. E eu nem sabia o que falar, porque naquela hora eu travei, né? Eu falei, eu acho que eu respondi minha mãe. O que mais, meu filho? Pode falar? Eu falei, eu acho que é só isso. Mas é só isso e você vem me falando que é urgente? Pelo amor de Deus, vai rezar um Pai Nosso, Ave Maria. Tchau. Tá perdoado. Que coisa. Eu voltei lá, dizendo, cadê a extensão? Eu falei, vai buscar você. Mas você não quer ajudar? Eu falei, não, eu vim só participar. Sentei na cadeira e fiquei, não fiz mais nada. O dia inteiro. Travei. E durante muito tempo, eu fiquei mais travado ainda para me confessar. E eu ficava carregando o pecado. Aí teve um dia que eu sonhei que eu estava muito doente em cima de uma cama. E eu lembro que minha mãe chamou médicos, porque eu não tinha condições nem de sair de casa, de tão doente que eu estava. Aí eu lembro que eu estava deitado, e o médico que veio para me visitar, ele sentou do lado da cabeceira da minha cama, olhou para mim, era o padre, vestido de médico, uma maletinha de médico. Ele olhou para mim e falou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pode falar, meu filho. Eu acordei de madrugada e rezei. No outro dia, eu vim para a paróquia confessar. Estava faltando confissão, já tinha uns 2 anos que eu não me confessava depois daquilo. Passei uns 6 meses ou mais sem me confessar de novo. De novo sonhei que estava doente, dessa vez vieram 2 padres. Um estendeu a mão e outro falou, pode falar, meu filho. No outro dia eu vim me confessar de novo. Gente, eu entendi uma coisa. A nossa alma também fica doente. Se você fica muito tempo sem se confessar,
e você fica carregando pecados escondidos dentro do seu coração, o Espírito Santo também se entristece dentro do seu coração. Não deixe o Espírito Santo se entristecer. O seu próprio nome diz, ele é Espírito Santo. Ele não pode comungar com pecados escondidos que estejam no nosso coração. Por isso, você quer receber o Espírito Santo? Reconcilie-te com Deus. Reconcilia-te. Vai se confessar. Se hoje não dá tempo de se confessar, no teu coração aí, peça o perdão a Deus. Fala: Senhor, te peço perdão dos meus pecados. Haja de misericórdia comigo e envia sobre mim teu Espírito Santo. Mas venha o mais rápido possível a se confessar. Você vai esperar ficar doente? Se morrer não dá tempo. O Moren, se eu não me engano, foi sábado passado, ele falou sobre isso. Não falou? Será que dá tempo? Não dá tempo não. Você acha que se eu ficar doente antes de morrer eu me confesso? Nem sempre dá tempo. Deus agiu de misericórdia comigo e já falou para mim antes disso acontecer. Você está quase morrendo, meu filho, na fé. Vai se confessar. Porque se um dia acontecer alguma coisa comigo e eu morrer, não deu tempo, e aí? Reconcilie-te com Deus. Reconcilie-te, porque Ele é Espírito Santo e não comunga com pecados escondidos. Peço perdão a Deus hoje. Se hoje não dá tempo de se confessar, realmente não vai dar. Peço perdão a Deus, clamo misericórdia. Só que peço o Espírito Santo, Ele possa vir com a água dele e lavar todos os nossos pecados, para que possamos sim receber esse Espírito Santo de Deus. E nós vamos orar por isso agora, daqui a pouquinho. Inclusive, os servos estão por aí já? Já? Legal. Como eu havia falado, então, o nosso problema é estrutura e não conjuntura. Se o teu líder estiver perto de você, dá um tapa na nuca dele e fala: o nosso problema é estrutura. Seu líder pode dar um tapa na nuca dele, pode dar, ou dela. Depois se entende, depois se ele ficar bravo, ele reclama comigo. A nossa estrutura tem que ser oração, tem que ser joelho no chão. Nós temos que abrir o coração de Deus para nós, com o nosso joelho no chão. Tem que criar calo mesmo. As nossas reuniões tem que ser 30 minutos de oração e 5 minutos de reunião. Tem que ser o contrário, viu? Tem que orar mais e falar menos. Nós temos orado pouco. Vamos orar muito, muito, muito mais. É o momento desse ministério, chamado Ministério de Louvor e Adoração Agnus Dei, ser uma fonte para essa cidade, que jorra rios de água viva. Para essa cidade, para esse país, para esse mundo, nós precisamos ser isso. Nós precisamos ter o nosso coração inteiramente abertos a Deus. Nós precisamos tirar nossas máscaras. Nós precisamos tirar a nossa capa de chuva, para que o Espírito Santo de Deus possa realmente molhar a nós inteiramente. O profeta falou que mandou medir lá o rio, e chegou lá, olhava apenas da canela para baixo. Mandou medir de novo, já cobriu os joelhos. Mandou medir novamente, estava cobrindo já os seus quadris. Ele mandou medir novamente, já era uma torrente de água que não dava mais para atravessar a pé, e já não dava mais para enfrentar, porque era muito forte. Essa torrente de água viva, de água forte, poderosa, há de atravessar aqui hoje essa igreja, no nome do Senhor Jesus. Essa torrente, nós vamos mergulhar nela, e nós temos que mergulhar. Então tira a tua capa de chuva, meu irmão, tira a tua capa de chuva, vamos tirar nossas máscaras, vamos nos molhar inteiramente. Precisamos ter um coração como uma esponja, que absorva essa água. Nós precisamos ser uma esponja, que absorva a água do Espírito Santo. E a esponja é interessante, quando ela está toda encharcada, você pega ela assim, e ela sai espalhando água por onde você leva ela, e você sai molhando a casa inteira. Nós precisamos ser assim. Nós precisamos não só estar repletos dessa água, estar encharcados, mas por onde nós passarmos, nós precisamos espalhar amor, espalhar vida, espalhar essa água que é vida. Nós precisamos ser geradores de vida. Nós precisamos ser geradores de vida. Não é só para nós. Deus não vai derramar o Espírito Santo para pessoas que vão depois ficar no sábado à noite em suas casas assistindo Zorra Total. Não. Deus não vai derramar o Espírito Santo para pessoas que vão ter preguiça depois de vir em uma reunião um dia de domingo, que vão ter preguiça de fazer uma escola de evangelização. Deus não vai derramar. Quer ter o Espírito Santo? Se despoje. Deixa se molhar.
Meu filho, minha filha, não dá para nadar dentro dessa água. Então deixe-se levar pelo Espírito Santo. Deixe que a água te conduza. Siga o curso do rio. O profeta ele nos fala que por onde esse rio jorrar, haverá vida. E se você pegar o contexto bíblico depois e for estudar, você vai ver que quando ele fala aqui, esse rio ele vai desaguar lá no Mar Morto, que é salgado. Mais de 36% do Mar Morto é sal. Não tem como ter vida lá. Talvez hoje você seja um Mar Morto. Talvez hoje você não espalhe vida, mas ao contrário. Talvez hoje pessoas que cheguem perto de você não sintam nada de vida. Talvez você esteja salgado demais. Ora e não tem gosto na oração. Não tem vontade de rezar. Não tem coragem, não dá vontade de rezar nem antes de dormir. Nem mal e mal fazer o Pai Nosso. Quanto tempo você não comunga? Às vezes nós somos esse Mar Morto. Mas nós precisamos deixar que esse Espírito de Deus escorra em nós, para que gere vida, e muita vida, e vida em abundância, de tal forma que pescadores vão ficar de um lado ao outro desse rio e vão pescar muitos peixes. Assim nós devemos ser, geradores de vida. Esse é o momento. Precisamos tirar nossas máscaras. Precisamos ser essas pessoas que, como uma esponja, espalham o Espírito Santo de Deus.